episódio da Contabilidade Franquiatec. A partir de agora, mensalmente, nós vamos ter um episódio trazendo aqui atualizações, novidades, tudo a respeito de contabilidade digital e também de franquias. Então, nós estamos hoje aqui para dar início. Do meu lado, dois grandes nomes da contabilidade digital e também de franqueados, que há bastante tempo tem raízes na contabilidade, primeiramente na contabilidade tradicional e agora na contabilidade digital, e também longa e larga experiência em franquias. Juntando tudo isso, nós temos então esse primeiro episódio, ou o tema, o título desse primeiro episódio, para que a gente possa dar início nessa sequência de podcasts, nesses episódios que vai ser extremamente importante para você que já começa a partir de agora a nos acompanhar, desenvolver o teu conhecimento para, seja você já um empresário que já tem a sua empresa consolidada e pretende migrar para a contabilidade digital, ou você que está buscando aí novos negócios, tudo isso você vai conseguir acrescentar na tua vida através das informações que vão sendo passadas aqui por esse podcast. Hoje o tema do podcast é Transformando Negócios para o Futuro, justamente porque a Franquiatec surgiu por meados de 2019, 2020, bem no meio do turbilhão da pandemia, onde acabou fechando as portas de muitos negócios, de muitas empresas. Nós tivemos aí isolamento, literalmente impossibilitando o ir e vir, empresas fechadas, comércio fechado, prefeitura fechada e assim por diante. E nós tivemos então o surgimento da Franquiatec. Do meu lado, nós temos o Renan Falavinha, CEO da empresa, fundador, juntamente com o seu irmão, também que está à frente desse negócio, o Jonathan Falavinha. E eu quero começar com o Renan, primeiramente. Tudo bem com você? Opa, tudo bem. Que maravilha. Renan, a Franquiatec surgiu justamente no momento de uma necessidade, de uma dor que foi assim algo extremamente rápido, espontâneo e que acabou pegando todo mundo de surpresa, que foi a pandemia. Como que você acabou pegando esse caminho e surgiu então a Franquiatec? Nós, enquanto franqueados, estávamos naquele período em que fecha as portas do comércio por causa da pandemia, né? Então, nesse momento, foi um momento que a gente teve uma grande necessidade de ter informação financeira para poder tomar decisões no nosso negócio, né? Nós, enquanto contadores por formação, a gente já está há 15 anos no ramo de contabilidade, né? A gente tinha uma certa facilidade no quesito de criar informações através de planilhas, né? Então, a gente desenvolvia essas informações que a gente precisava através de planilhas, né? Através de cruzamento de dados que você consegue fazer através dos bancos, enfim. O que acontece? Nesse momento de pandemia, foi o momento que a gente precisava gerar informação para fazer um plano de contingência, para fazer um planejamento estratégico, né? Para sair daquela necessidade, né? Porque pare para pensar. Quando uma empresa, né, ela tem parada, né, a sua fonte de faturamento, que foi o que aconteceu na pandemia, você imagina, a gente com franquias, certo? Que com portas fechadas, que é atendimento ao público, né, B2C. Então o que acontece? Nesse momento parou o fluxo de faturamento, a gente tinha que encontrar alternativas para conseguir trabalhar com as despesas, né, com os fornecedores, enfim, todas aquelas pessoas que dependem do negócio, funcionários, enfim. Então, nesse momento, a gente precisou parar para criar planos de contingência, né? Falar com fornecedores, né? Falar com funcionários, enfim, isso é um momento muito complicado e que a gente também tinha pouca visão de que vai acontecer no futuro, né? Será que as portas das franquias vão ficar fechadas por muito tempo? Como vai ser? Enfim, então nesse momento de planejamento que a gente viu ainda mais essa necessidade de ter informação ali na tua mão para você poder tomar a decisão, né? Porque até aquele momento era ainda muito forte no ambiente de contabilidade
o que a gente chama de contabilidade tradicional, né? Que é aquela coisa de você pegar todos os papéis, né, que a empresa trabalhou durante o ano, pegar toda aquela papelada, colocar num malote, levar para a contabilidade pegar todo aquele papel e trabalhar, enfim. E na prática, o que isso acontece? Uma demora muito grande de informação, né? Então, você veja, as pessoas precisam esperar toda aquela documentação, primeiro que só chega no mês seguinte. No mês seguinte, como que você vai tomar a decisão? Né? Precisa tomar a decisão agora, né? Então, lá no mês seguinte, no dia 15 do mês seguinte, chegam os papéis na contabilidade, para a contabilidade trabalhar, enfim e tal. Enfim, é uma situação que acaba deixando a franquia do outro lado sem a necessidade que ela precisa de informação, né? Então, principalmente nesse momento foi que a gente precisava de informação e a gente não tinha. E nisso surgiu aquela oportunidade, sabe? Aquela sacada, assim, que você olha para aquilo e poxa, mas... Perdão interromper, mas a sacada ela só surgiu porque antes de você ser um franqueado, você já tinha raízes na contabilidade tradicional. Isso. Você já tinha ali, quantos anos vocês trabalharam na contabilidade tradicional? Olha, foi acho que mais de 10 anos. E a sua formação, ela Ciências contábeis também. Aí parou um pouquinho, tornou-se franqueado e veio a pandemia. Então, eu e o Jonathan, nós montamos nosso primeiro escritório tradicional, né? Aquele tipo de modelo de escritório de contabilidade tradicional, que recebe documentação, que atende vários setores. A gente atendia atacado, atendia indústria, comércio, enfim, tudo, vários tipos de negócio que você imaginar, né? E daí, em dado momento, a gente viu a possibilidade de vender, né? Então nós vendemos aquele escritório, que em algum momento a gente viu assim que precisava, né, tomar um outro rumo. E nesse momento que nós vendemos o nosso primeiro escritório de contabilidade, nós saímos as compras de franquias, né? A gente estava olhando para esse segmento e a gente compramos a primeira unidade, compramos a segunda e tal. E nesse momento que foi o momento que estourou a pandemia, né? E quando estoura a pandemia, a gente começou a ter essa sacada, olha, precisa ter uma coisa mais inteligente, precisa existir, né? Então nisso que a gente foi buscar, no Vale do Silício, enfim, a gente foi buscar empresas, né, de tecnologia que já estavam nessa linha de raciocínio, para a gente conseguir trazer tecnologias dentro da contabilidade para ser isso tudo de forma integrada, né? Então, no quesito gestão financeira, por exemplo, né, nós buscamos tecnologia no exterior para trazer, e entre outros vários plugins, vamos dizer assim, vários softwares, né, que eles todos juntos ali, eles consigam se alimentar, né, consigam se conectar para não ter retrabalho, né. O que acontecia anteriormente era, na contabilidade tradicional, vamos dizer assim, o cliente lá no sistema dele lançava tudo, controlava suas notas fiscais, controlava seus bancos, fazia seus controles físicos, seus controles via planilha, enfim, né? Cada empresa tem um tipo de controle, né? E quando chegava na contabilidade, a contabilidade fazia tudo de novo. Então é um retrabalho enorme, né? Então o modelo de contabilidade tradicional, ele traz, um dos benefícios dele é essa conexão, né, de sistemas. Então nesse momento que a gente viu essa sacada tanto de a gente poder, né, vamos dizer assim, curar aquela dor que a gente estava naquele momento, né, de ter informação e não ter que ficar 2, 3 horas numa planilha por dia. A gente precisava colocar nossa cabeça em coisas que fossem mais importantes para o nosso negócio, que fossem estratégicas, que a gente conseguisse, né, realmente tomar decisões que fizessem sentido nas franquias que a gente estava, né? Não ficar lá catando número para fechar em planilha. Entende? Sim, então justamente dessa dor que foi onde surgiu então a Franquiatec. Vocês falaram assim, vamos criar essa empresa de contabilidade digital. Exato. Seria isso, né? Que maravilha. E Jonathan, primeiramente, né, seja bem-vindo também. Nós estamos aqui pensando aqui um pouquinho, talvez quem está nos acompanhando esteja chegando agora para esse mercado, conhecendo um pouquinho agora. Esboça para nós um pouquinho o que é a franquia, como que funciona ela e de que maneira que ela se diferencia de uma empresa ou de você abrir uma empresa tradicionalmente.
Franquia, ela é uma estrutura que já vem formatada, aliás, ela vem formatada, ela tem o seu know-how, ela tem toda uma estrutura que já foi pensada, montada, estudada. Um modelo de negócio que já deu certo e então virou partículas desse negócio que já deu certo. Usa o mesmo nome, usa o know-how, usa o mesmo sistema, usa os mesmos padrões, que é vendido para toda a região nacional e até internacional. Como, por exemplo, tem as grandes redes aí que já estão em todos os países. Então é um modelo de negócio que já deu certo e que é replicado. Porém, o franqueado, quando ele compra essa franquia, né, ele compra essa licença, essa partícula da marca para ele poder trabalhar na sua região. Mas já pega o negócio montado, um negócio que já deu certo e usa o know-how, usa o nome, etc. Mas aquela empresa é dele. Sim. Porém, com a licença de um negócio que já deu certo. E no caso, para você conseguir implementar a contabilidade digital em uma franquia que já vem formatada, quais seriam as dificuldades que essa pessoa mais vai enfrentar para conseguir estabelecer ou conseguir colocar ali dentro daquela formatação a contabilidade digital? Eu não diria que teriam dificuldades, mas sim facilidades. Porque, veja bem, já é um negócio que foi montado, foi estudado. Então o modelo de contabilidade ele vai formatar e depois ele vai replicar, o que torna-se um pouco mais fácil. Então seria ali teria um poder de ganho, um poder de trabalhar ali dentro de uma forma muito mais rápida, escalonada, né? Então, obviamente que a parte eu acho que mais complexa de você implementar o sistema digital, uma contabilidade digital, é você pega alguém que já estava formatado dentro de uma contabilidade tradicional, né? Mas quando entra uma contabilidade digital, ele vai encontrar muita facilidade, porque assim, no PDV, na hora que está sendo emitido notas fiscais, ali na parte do comércio, estou usando como exemplo, no balcão, no PDV está acontecendo a venda, no PDV está acontecendo a operação. Aquilo já está acontecendo, já foi, aquela nota, por exemplo, uma nota fiscal já foi autenticada pela Receita Estadual, então já está acontecendo a operação. Qual que é a facilidade que a contabilidade digital encontra? De integrar essa informação que já está acontecendo e apenas importar e integrar para dentro da contabilidade digital, o que torna-se muito mais fácil. Então, talvez o que impede, talvez seja uma crença limitante, né? Mas na prática a contabilidade digital muito mais facilita do que encontra algum obstáculo nessa implantação. E a tecnologia atual, ela já possibilita isso? Você já tem tecnologia para vamos supor, a pessoa já tem lá uma franquia que está em andamento e com o sistema que ela usa, você consegue linkar hoje, a franquia Tech consegue linkar para que você faça isso à distância, né? Consegue linkar. Veja que no Brasil isso está começando a pegar tração agora. Mas veja que isso fora do Brasil, quando você vai para América do Norte, vai para a Europa, isso já é uma realidade, isso é uma rotina, isso é algo comum. No Brasil parece que isso está demorando a acontecer um pouquinho mais, mas a pandemia acelerou demais. Então, veja que nesse momento pós-pandêmico, essa implantação está muito mais acelerada, isso já está se tornando uma realidade muito mais acentuada no meio dos empresários. Mas é uma realidade que já existe, tem tecnologia para isso, tem forma, tem APIs, tem toda uma formatação já preparada para desenvolver esse trabalho. E Renan, quais seriam as ferramentas mais utilizadas para conseguir implementar a tecnologia que já está aí, na ponta, que você já consegue, que a franquia Tech, vamos colocar assim, que a franquia Tech já de uma forma clara e de uma maestria consegue administrar essa ferramenta para implementar na franquia de quem está nos assistindo, por exemplo? O Jonathan comentou uma questão aqui, da questão da formatação de uma franquia, né? Ou seja, a franquia é um negócio formatado e replicável. Então, quando um empresário, uma pessoa, enfim, ela compra uma franquia, ela já compra um modelo pronto de várias coisas, né? E quando se trata da contabilidade, o nosso trabalho ele é conjunto, tá me entendendo? Por quê? Porque quando nós atendemos, vou dar um exemplo, um dos nossos clientes é a Natura. Aquele novo franqueado Natura, né, quando ele recebe, vamos dizer assim, a sua caixinha,
né, de ferramentas Natura, nós também levamos as nossas ferramentas Natura. Entende? Porque assim, nós já temos unidades Natura funcionando e nós já sabemos as dores. Então assim, se aquela unidade franqueada, por exemplo, ela não tem acesso às notas fiscais de compra de forma automática no sistema delas, a gente tem esse plugin, né, para trazer para o cliente. Então a gente leva esse aplicativo que o cliente consegue importar de forma automática as notas fiscais de compra para o próprio sistema dele. Então assim, nós formatamos a FranquiaTech, ela formata um modelo de contabilidade específico para aquela rede. Então assim, quando a rede tem essa necessidade, nós levamos esses plugins específicos. De ferramentas, eu diria que nós temos mais de 30 ferramentas hoje, ferramentas de tecnologia, seja na área de impostos, né, que seria na área de nota fiscal, na área de certificado digital, enfim, nessa parte de impostos, de conexão com os governos, né, o governo do governo federal, né, das notas fiscais de comércio emitidas, no caso do estado, no caso do município, das notas fiscais emitidas pelas prefeituras, nós temos conexão com cada uma delas. Estou falando na área de impostos, né? Se a gente for para a área de RH, né, o sistema de dia social, né, a conexão com aquelas informações que nós fazemos do RH. Então são todas ferramentas que a gente vai juntando e vai acoplando elas para que todas elas estejam juntas e trabalhando sem retrabalho, né? Para que a ferramenta A ela consiga se conectar com a ferramenta B, com a ferramenta C, com a ferramenta D, enfim. E para o cliente final, o que ele vai ver? Ele vai ver uma informatização, né? Ele vai ver um trabalho de contabilidade feito de uma forma automatizada, o atendimento do nosso lado, no caso, de forma humana, né? Porque nós temos essa necessidade hoje de você ter uma automatização para tirar os erros, né? Para ser mais rápido. Então, assim, é uma coisa natural da nossa época, né? Então, hoje você, em vez de você ir lá e bater na porta né, muitas vezes da tua própria mãe lá para, oi mãe, tudo bem e tal, você manda um WhatsApp, né? Então assim, é uma necessidade da nossa época a digitalização, né? E conforme as unidades e as redes que nós temos contato, nós levamos as ferramentas que o cliente precisa. Então, naquele exemplo que eu estava dando da Natura, por exemplo, cada novo franqueado da Natura, ele já vai receber um pacote nosso de ferramentas específico para a dor dele. Seguindo essa linha de raciocínio do Renan, Jonathan, me surge uma dúvida, uma preocupação, na verdade, e talvez quem em casa está nos acompanhando tenha esse mesmo pensamento. Trazer todas essas mudanças, linkar aplicativos, você fazer essa conexão. Como que fica o relacionamento do franqueado com o franqueador? Será que ali... Eu creio assim até que seja uma dúvida um pouco boba, mas pode ser que surja essa dúvida nos nossos seguidores. Teria alguma complicação? Existiria ali algum atrito? Poderia existir algum surgimento de algum atrito entre o franqueado e o franqueador? Não exatamente. Visto que vai parametrizar algumas formas de uma forma muito mais rápida, eu acho que isso não impacta diretamente com o relacionamento com a franqueadora. Porque não vai mudar algum processo vital entre franquia e franqueado. Não vai ter essa mudança. É o back-office mesmo que vai ter essa melhoria. Eu acredito que não haja essa interferência. No caso, esses aplicativos, eles são aplicativos que precisam ser integrados dentro do sistema da franquia em si, porque o sistema já vem pronto, ele já vem formatado, ou ele é extra? Você vai só coletar algumas informações ou você precisa fazer alguma modificação dentro dos aplicativos que já vêm com a franquia? Não vai fazer mudança. Veja que como já está formatado, né, ele vem, então a gente só cria APIs para que haja uma continuação nisso para o back-office, né? Porque ele é disponibilizado ferramentas para o franqueado trabalhar ali na rotina diária dele.
Agora, para eu visualizar os números, eu só vou dar continuação, então, nesses processos. É meio complicado porque, às vezes, o franqueado acha que, vou implantar uma contabilidade digital, que vai ter alguns aplicativos, que vai ter algum formato de trabalho, e eu vou colocar, aí que tá, às vezes uma preocupação, eu vou colocar mais um sistema, eu vou burocratizar mais o que já, de certa forma, tem burocracias. Na verdade, não. Já são coisas que você faz. Por exemplo, eu vou pegar, eu vou ter que conciliar. Eu vou ter que ver se... vou pegar lá o que aconteceu no meu extrato bancário. É uma coisa que você já tem que fazer. Seja por planilha, seja na mão, seja contratar alguém só para fazer isso. Então, já é uma coisa que você faz pós-PDV, né? Depois que passa ali a venda. Então, só vai automatizar o que já tem que ser feito manualmente. Então, eu acredito que não haja essa burocracia a mais. Não vai criar nenhum atrito ali entre o franqueado e o franqueador. É uma preocupação, porque quando você fala, né, vai mexer no sistema, você vai pegar toda aquela informação que, querendo ou não, é uma informação importante, e você está falando de finanças, você está falando de dinheiro, você está falando de giro de caixa, você está falando de informações privadas, né? Então é algo que talvez surja aí essa dúvida no nosso ouvinte. Renan, fala para nós aí, você que já está há bastante tempo já envolvido nesse mercado, alguns franqueados que entraram em contato com vocês e que essa junção foi um sucesso. Olha, nós temos várias, né? A grande maioria tem mudanças relevantes na gestão, né? Porque nós não levamos apenas uma contabilidade digital, né? A gente leva também, além da contabilidade digital, a gente leva ferramentas para facilitar a vida daquele novo franqueado, né? Então, assim, praticamente todos os franqueados que acabam mudando para a Franquetec, eles têm mudança relevante na sua gestão, né? Eu gostaria de citar por exemplo, um franqueado, o Mercadão dos Óculos. O Mercadão dos Óculos é um case do sucesso na rede, né? Muitos franqueados nós temos na nossa base do Mercadão dos Óculos. E agora você falando, me lembrei de um franqueado com 4 unidades, que ele fazia todo o processo manual, né? De fechar todas as informações do mês, ter que enviar uma lote para contabilidade, tanto da parte de folha de pagamento também, receber os olerites da contabilidade, pegar as assinaturas, mandar tudo para a contabilidade, enfim, todo aquele processo manual. Os controles ele fazia tudo em planilha, né? Então, quando a gente chegou com o nosso trabalho, né, especializado, digital, e também especializado na rede, no Mercadão dos Óculos, né, porque, conforme eu comentei nos passos anteriores, que nós nos especializamos, né, em franquias, e nós super especializamos na rede, né, franqueada. Então, ele deu vários feedbacks positivos falando, nossa, eu parei de perder muito tempo com papel, parei de perder muito tempo com enviar informação, receber informação, papel, digitalizado, toda aquela coisa, né, de difícil acesso, de demora das informações. Então ele viu muita informação que veio rápido. Essa questão de vir todos os documentos via sistema facilitou muito. Nós colocamos um aplicativo no celular dele para ele poder receber suas admissões, suas folhas de pagamento, suas demissões, seus impostos. E você veja, né, ele até comentou dessa questão de poder ali copiar o código de barra no próprio aplicativo. Você troca de aplicativo para o aplicativo do banco e cola o código de barra, por exemplo, que é uma facilidade absurda. Sendo que antigamente ele tinha que pegar um boleto, ir lá no computador, digitalizar, digitar o código de barra, né, para poder fazer um pagamento, né? Então, são assim grandes facilidades que a gente trouxe. Você imagina um franqueado com 4 lojas, são 4 bancos, né? Todos os dias entra de manhã, pega os extratos do dia anterior,
para lançar no sistema, sendo que o nosso plugin, no caso de gerenciamento financeiro, ele faz a importação automática dos dados do banco. E também, quando essa importação dos dados bancários, elas entram no software de gestão financeira, também lá dentro tem uma inteligência artificial, que é o Deep Learning e o Web Learning, que são ferramentas de inteligência artificial dentro do software, que faz com que ele aprenda com os seus lançamentos. Então, se um dia você já disse que aquele fornecedor era teu fornecedor de lente, por exemplo, teu fornecedor de armações, na próxima vez que o sistema importar essas informações bancárias, ele já vai categorizar como um fornecedor de lente, como um fornecedor de armação, ou uma conta de luz, por exemplo. Você pagou uma conta de luz, no próximo mês você não vai precisar dizer para o sistema novamente que aquilo é uma conta de luz. Ele já categoriza como uma despesa, né, de água, luz e telefone, por exemplo. Né? Então, assim, são facilidades que você vai trazendo para a vida da pessoa, dela não ter que todo dia pegar extrato, jogar em planilha, daquela planilha trabalhar, enfim. Não, o sistema já importa automático e também já automatiza várias categorizações ali. Né? Se falando da parte bancária. Na parte de folha de pagamento, imagine, nós estamos aqui, imagina que isso aqui fosse uma admissão, eu estivesse contratando algum de nós aqui dessa mesa, eu não precisaria ir lá no computador, pegar a admissão, imprimir, trazer. Não, eu pego o aplicativo, abro aqui, já clico na admissão, tá aqui, entendeu? Tudo que precisar conversar tá aqui. Né? Ou uma demissão também. Enfim, são facilidades da nossa vida 2023 que a gente precisa ter, né? Tudo na mão ali no mobile, né? De uma forma muito mais rápida para a gente poder tomar decisão rápida, né? Pra não ter que ficar perdendo tempo com essas coisas, né? Se eu tenho que ir para o meu computador, imprimir, para pegar informação, né? Então são coisas que dificultam a nossa vida e que o franqueado 2023 não quer mais isso, né? Ele não quer ficar perdendo tempo com papelada, não quer ficar perdendo tempo com burocracias. Então se fosse para colocar um lema aqui, seria desburocratizando a franquia, né? Tornando uma franquia fluida, né? Franquia tech, ou seja, transformando aquelas franquias que estão funcionando, né, de forma tudo desconexa, offline. O conceito é transformar uma franquia tech, né? Ou seja, ela se conversa, tudo ali dentro se conversa, a informação é rápida, não precisa ficar perdendo tempo com coisas burocráticas, conforme o Jota comentou, da questão de back-office, né? Não precisa ficar perdendo tempo com burocracias administrativas. Essa é a questão. Isso vai gerar também um impacto de padronização, né? E para a franquia, Jonathan, isso aí funciona muito bem, né? Você ter uma padronização faz com que você ganhe tempo, né? E para a franquia, que é realmente, ainda mais a franquia em 2023, que tem que ser aquele negócio rápido, ágil, essa padronização gera um impacto positivo. Claro, com certeza, mas podemos dizer assim também depende, tem uma variação aí. A gente está falando do franqueado que tem uma unidade e está satisfeito com isso, vai morrer com essa uma unidade, ou estou falando do franqueado que ele quer 4 unidades, 3 unidades, 5 unidades? Aí o tempo se torna uma qualidade. E aí tempo para mim é algo precioso. Se eu perdi tempo em uma unidade e deixei 4 voando, ou uma que está com problema, veja que eu preciso adequar o meu tempo para poder visualizar todas elas. Então, para eu poder maximizar isso, eu preciso ter uma fluidez muito maior. Então, e essa padronização, ela também ajuda a você criar uma consistência contábil, né? Sim, e eu evito no meio dessa correria do aumento de demanda, eu deixar dados para trás, eu fazer com pressa, ou eu ter que contratar uma pessoa, talvez, ou mais de uma pessoa apenas para fazer isso no Excel, por exemplo. Que também, como eu coloco ali, é importante falar isso, que às vezes eu coloco uma pessoa, 2 pessoas para fazer isso, para 3 lojas, 4 lojas, pode haver furo, porque, veja, para eu extrair dados de uma empresa que está distante, para chegar nesse meu administrativo aqui, eu posso ter algum desencontro de informação. Se eu integro, isso torna-se muito mais fluido. E eu diminuo também o risco de ter ali um erro humano. E pensando em deixar dados para trás, o que isso
tanto para o franqueado em relação à sua franqueadora e o franqueado em relação ao nosso sistema de impostos, deixar algo para trás assim seria catastrófico praticamente, e isso a contabilidade digital ajuda. Sim, com certeza, porque eu posso deixar um dado para trás que seja talvez insignificante. Insignificante multiplicado por 12 meses pode não ser tão insignificante assim. Então, por mais, às vezes, um dado pequeno, vamos usar essa expressão, que seja, mas se eu multiplicar ele por 12, posso ter um problemão e um furo muito grande. Então, se o franqueado ele gosta de olhar uma DRE, ele gosta de olhar o resultado dele ali, quanto ele poder diminuir esse risco de um furo de dados, isso vai potencializar ele com certeza. E como que a contabilidade digital, Renan, ela pode assim, impactar no desempenho financeiro da empresa? Né? Fazer com que a empresa consiga, com essa engrenagem, digamos, mais lubrificada, ela consiga trabalhar melhor e gerar melhores resultados? Eu costumo fazer uma analogia, né, que se você está com um problema de coração, você não vai buscar um clínico geral. Você vai buscar o cardiologista, que é especialista naquela cirurgia de coração que você vai precisar. Então, essa especialização que nós temos em franquias é exatamente isso. É a gente conseguir esmiuçar nos detalhes, certo? Aquela operação, aquela rede, naquele segmento, para dar muita qualidade no trabalho de contabilidade para aquele segmento, né? Que é um problema que a grande parte das contabilidades tem, né? Porque ela tem muitos segmentos, né? E quando você faz muita coisa, você é bom em nada, né? Então essa é a grande questão, a especialização. Então nós especializamos naquela franquia, nós nos especializamos nos detalhes daquela rede, certo? Para trazer muita qualidade. Então quando entra um novo franqueado na nossa base, que já é daquela rede, nós já colocamos ele, nós já estudamos o perfil, nós já estudamos o produto, nós já estudamos assim de forma incansável, nós somos franqueados inclusive, né? Então tem redes que nós inclusive somos franqueados, então a gente vive, certo, a dor do cliente assim na prática, né? Então nós conseguimos levar muita qualidade no que nós fazemos, né? Nós conseguimos levar muito muito detalhe naquela dor que o cliente precisa, né? Então, quando a gente fala, né, no novo franqueado, que ele entra na Franquetec, ele vai ter uma estrutura de contabilidade e de gestão muito diferente do que ele está acostumado. Porque ele vai entrar já numa contabilidade que já está especializada no negócio dele. E que já conhece o caminho das pedras, né? Já conhece o caminho das pedras. Então, o que acontece? Quando você atende uma unidade, você já consegue entender muito bem o que acontece naquela unidade. Só que daí tem a segunda unidade, a terceira, a quarta, e assim vai. Tem redes, inclusive, que nós temos mais de 100 unidades da mesma rede na Franquetec. Então, assim, são 100 pessoas vivendo problemas, vivendo dores similares. Quando surgem novas dores, a gente já consegue replicar para os demais. Então é um ganho de informação. Então quando a gente consegue descobrir alguma ferramenta ou alguma lei, né, que é relevante para aquela atividade, vou dar um exemplo, um produto que às vezes dá para categorizar no NCM, enfim, alguma coisa que vai trazer vantagem competitiva, diminuir economia de impostos, ou ferramenta que faz com que a vida do cara seja mais fluida, é uma coisa que a gente replica para todos. E às vezes acontece de franqueados nos trazerem, ele mesmo trazer ideias, né? Ou trazer novidades, coisas que ele está fazendo, sistema que ele está usando, aplicativo que ele está usando. Quando a gente vê que aquilo é legal, que a gente consegue plugar, a gente dispara para a rede. Já dispara. É diferente de uma contabilidade tradicional, que talvez você precisaria ir lá no escritório, sentar com a pessoa, solicitar ou ele tentar te explicar que aquilo funcionaria melhor. E hoje, às vezes, com um clique de um botão, você consegue gerar uma grande economia para aquele franqueado que está ligado com você na Franquetec. Exato.
facilita bastante e gera também receita, né? Que é o importante para aquele que está lá na ponta da franquia, que pagou, que investiu, né? O desejo dele é ter retorno. E a contabilidade ajuda muito nisso. A franquia é um negócio totalmente diferente dos demais, né? Porque você está entrando num negócio que tem toda uma legislação específica, certo? A legislação do franchise. Você está entrando num franqueado, ele entra num segmento totalmente diferente do que você abrir um outro negócio numa situação parecida, né? Vou dar um exemplo. Você abriu um McDonald's, você há de convir comigo que é muito diferente do que você abrir uma lanchonete. É absurdamente diferente, né? O cliente que pega lá, ele vai morder o sanduíche do McDonald's, é totalmente diferente de você ir lá numa outra lanchonete e morder o outro qualquer que seja sanduíche, né? Então, essa mesma situação a gente pode levar para todos os segmentos. Então, assim, a franquia ela é regida por leis específicas. A rede geralmente se utiliza de sistema, certo? Já específico para aquele tipo de segmento, para aquela franquia. Tem a questão dos royalties, certo? Então, assim, são várias questões de especialização que a gente precisa ter, certo? Para atender e trazer muita qualidade para aquele cliente, por exemplo, no McDonald's, né? Eu vou dar outro exemplo. Tem clientes nossos que são atendidos pelo Lynx, né? Lynx é um grande sistema no Brasil e que atende muito bem o varejo, né? E várias são as franquias que se utilizam do sistema Lynx. Então, assim, nós já temos a conexão em tempo real com o Lynx. Né? Então, todas as informações que estão acontecendo lá dentro do sistema, isso já está acontecendo de forma automática na contabilidade. Né? Então, isso é uma coisa que facilita demais a vida. Né? Você não tem que pegar tudo aquilo que você fez, mandar para o teu contador, né? Ou então ter que imprimir tudo aquilo e enviar, enfim, nós já estamos conectados. Né? Então, é uma coisa que o cliente ganha, tanto em questão de tempo, né, que o Jonathan muito bem comentou, ele ganha em questão de fluidez, né, que você comentou também, né, e tem outro ponto, ele ganha também na questão que você diminui muito os erros, né, porque não tem um ser humano ali que tem que ficar lançando, digitando, né. Esse era o panorama antigo, né, vamos dizer assim, antigo, que a gente diz antes de 2020, né, da contabilidade, que muita coisa era digitada, né, então assim, a pandemia veio mudar, assim, colocar o mundo de ponta cabeça, inclusive o governo, tá? Então o governo hoje está 100% digital. Né? Então todos os governos que a gente trata, governo federal, governo estadual, governo municipal, as prefeituras, assim, é muito difícil a gente não encontrar hoje uma prefeitura que não seja digitalizada. Porque com o ambiente de digitalização, a prefeitura identificou, opa, então quer dizer que aquele contribuinte lá não precisa ficar vindo aqui na prefeitura, né? Então assim, a pessoa, imagina a pessoa lá, um servidor público, do outro lado, falando assim, poxa, como é que eu faço para diminuir essa fila aqui de pessoas, né, vindo solicitar serviço, né? Então assim, as próprias prefeituras, os governos, os estados se digitalizaram, né? E isso foi um ganho enorme, né? Na questão de back-office, de gestão administrativa, de contabilidade, né? E neste panorama que a gente se especializa naquele segmento para trazer muita qualidade naquele segmento, naquela unidade que a gente pega para trabalhar na unidade franqueada, né? E hoje, Jonathan, vocês atendem assim uma quantidade grande, uma gama grande de empresas e de franquias, mas como as coisas estão realmente muito rápidas, vem vindo mais tendências. E para quem nos acompanha e pretende hoje fazer um investimento em uma franquia, e talvez ela até gostaria de adotar a Franquia Tech, né, como administradora contábil, mas quais são as tendências assim que estão aí emergindo hoje relacionadas a franquias? Com certeza a rede de fast food está crescendo de uma forma absurda, né? Principalmente os cafés, né? É uma tendência que tem crescido muito, né? Mas em todo questão do varejo, no comércio, até prestação de serviço já tem alguma coisa, mas essa parte do comércio mesmo e fast food, propriamente dito, é uma tendência. Seria mais a parte da alimentação. Parte da alimentação. Então tem toda uma estrutura ali, né? Das leis que regem a parte trabalhista, né?
Então, veja que se você adota uma contabilidade que já converse esse idioma, né, na parte não só tributária, mas também trabalhista, visto que franquias, quando a gente está no varejo, o varejo em si, o comércio em si já tem um turnover de troca de funcionário de uma forma, já é um turnover médio, né, médio para alto. Mas quando a gente entra nessas novas tendências que estão vindo, é muito mais automatizado, então reduz o quadro de funcionários. Mas esse funcionário que tá indo lá, né, ele já vai com seus adendos de contrato de acordo com aquela franquia, né? Vou colocar faz muito vídeo, a gente usa muito as redes sociais, então precisa um adendo ali a imagem do funcionário que está ali dentro. Então, essas tendências é muito importante, né, como elas estão em constante mutação e evolução, você ter uma contabilidade que caminha nessa mesma velocidade em questões tributárias, trabalhista, judiciário e etc. Maravilha. E essas tendências, Renan, elas obviamente vão exigir também da contabilidade digital, né? Se você tem inovação vindo por parte da franquia, né, do franqueado, uma necessidade maior dele, você também vai precisar de alguma forma se desenvolver como contabilidade digital. E nisso também surgem algumas tendências, coisas que não somente você vai precisar atender uma necessidade, mas algo que você pode oferecer para o franqueado também. Quais são as tendências do futuro para a contabilidade digital? A contabilidade digital ela está sendo cada vez mais digital, né? Quando a gente fala de rede, é uma coisa muito interessante, né? Rede, ou quando a gente fala de franquias, é uma coisa muito interessante. Um ganho grande que as franquias têm é o fato de elas serem, delas estarem em rede, né? Elas poderem comprar juntas, elas poderem consumir juntas, elas poderem trocar informações, elas poderem dizer coisas que estão funcionando aqui, que você pode fazer lá. Então, assim, ô Mihai, eu estou fazendo uma coisa aqui que está dando certo na minha franquia, cara, deu um resultado XYZ, talvez seja interessante para ti. Então, assim, essa troca de informações entre colegas em rede é um ganho muito grande, né? E a Franquia Tech, ela participa disso, né? Porque quando nós estamos trabalhando unidades daquela rede, da mesma forma a gente começa a se comunicar, né? Se comunicar sobre coisas que elas estão fazendo, que está melhorando, dores que vão surgindo, e a gente vai tendo ideias de implantar, de fazer a implantação de alguma novidade, enfim. E são coisas que toda a rede ganha, porque se uma unidade ela implanta alguma coisa de bom, a gente replica para os demais. Se a gente tem uma ideia, né, de alguma coisa boa ali para aquela unidade, a gente implanta e ficou legal, a gente replica para os demais. Então, assim, é um ganho mútuo diário. Então, como as coisas, o que a gente vê para o futuro nesse quesito? Um mundo mudando cada vez mais rápido, um mundo global, né? Acontecendo vendas cada vez mais fora das regiões das franquias que as franquias estão situadas. Então, uma situação de negócio cada vez mais global, cada vez mais pulsante, cada vez mais crescente, e a gente, nessa mesma linha de raciocínio, trazendo inovações para essas necessidades. Como as necessidades estão vindo cada vez mais rápido, a gente vai implantando soluções cada vez mais rápidos para poder, inclusive as nossas unidades franqueadas, terem melhor desempenho. E quais seriam, assim, pensando justamente nessa integração, acho que essa seria a palavra, essa integração que traz para perto de vocês o franqueado, obviamente, se ele se destaca no seu movimento, se ele se destaca ali na agilidade de prestação de contas para o franqueador, obviamente isso vai fazer com que ele também procure enxergar ali o que está fazendo com que aquela unidade está se destacando, certo? E a partir do momento que isso acontece, você precisa dar os créditos, né? E como que você categorizaria hoje, se eu posso usar essa palavra, a contabilidade digital, o tanto que ela interfere
dentro da franquia, o tanto que ela interfere no dia a dia, o tanto que ela interfere naquela administração, gerando ali facilidade para o franqueado. É uma mudança muito grande. É um significado, como o Jonathan comentou agora há pouco, são algumas coisas que muitas vezes nós não damos valor, que a gente acaba apontando aquela situação, que vezes 12 meses no ano é um resultado muito grande. Ou um né? prejuízo muito grande. Um prejuízo muito grande, né? Eu vou dar um exemplo, né? Despesas bancárias, tarifas bancárias. Tem muito franqueado que ele não tem ideia que ele paga mais de R$1.000 por mês de taxas bancárias. Isso é muito corriqueiro. Quase a maioria dos franqueados pagam mais de R$1.000 só de tarifas bancárias e não sabe. Na hora que eu tenho todos os bancos integrados no mesmo gerenciador financeiro, que não sai um centavo dali, sem que seja reconhecido, opa, daí a coisa fica diferente. Né? Poxa, mas eu estou gastando R$12.000 no ano de taxa bancária. Pô, por favor, né? Vamos trocar de banco, vamos dar um jeito nisso. Então, assim, tem uma frase que é muito, muito legal nesse aspecto, que diz assim, ó, o que não é medido não é gerenciado. Então, assim, se você não sabe a medida daquilo, se você não consegue medir, né, as coisas que você está fazendo, como é que você vai tomar uma decisão? Com base em quê? Né? E o que acontece? Existe uma visão míope, né? Quando eu falo visão míope, é o cara que só está vendo aqui no perto, né? Eu costumo dizer que esse é o míope que tem um olho só. Então você imagina, a pessoa que só consegue ver de perto e com um olho só. Quem é esse cara? É o cara que olha só para o faturamento. Ah, eu preciso faturar mais. E ele fatura mais. Existem franqueados que quanto mais fatura, pior fica. Entende? Quanto mais vende, pior fica. Por quê? Porque as configurações das coisas, como diz, as outras linhas lá da demonstração do resultado são complicadas, né? Então, assim, você tem que estar com o teu custo, né, muito bem ali alinhado, né? Você precisa ter essa informação em tempo real para poder tomar decisão. Você tem que estar cada linha da tua despesa muito bem categorizado, a tua folha de pagamento. Então, assim, são coisas que você tem que olhar sempre. Você tem que ter a informação ali na tua mão para você poder tomar a decisão, entende? Se você não tem decisão, você vai tomar a decisão com base em quê? Com base em achismo, com base em intuição, né? E vejam, né? Isso é uma situação que vai levar a muita gente, certo? A tomar a decisão errada. Né? Tomar a decisão errada. E acontece do quê? De vir nas nossas crises, né? A gente estava comentando que no Brasil existe um estudo que existe uma crise a cada 9 meses. Então, você imagina, um franqueado que quer ter uma vida próspera, financeiramente falando, de sucesso, né? No meio de tantas crises ele tem que estar com seus números, com sua contabilidade, tem que estar tudo assim redondinho para que ele possa tomar decisão, para que ele tenha decisão rápida para tomar. Tomando um gancho na pergunta anterior, o que isso vai acontecer no futuro? No futuro nós vamos ter essa informação em tempo real. A gente vai conseguir ter uma contabilidade. Antigamente, essa contabilidade era anual, né? Hoje em dia nós conseguimos fazer isso mensal, né? No futuro vai ser o quê? Diário, em horas, em minutos, em segundos. Você vai conseguir ter as informações da tua unidade franqueada de uma forma cada vez mais rápida, mais automatizada. É isso que a gente vê pro futuro. Assim, não é um futuro distante, igual o Jonathan comentou. É uma coisa que já está acontecendo. Né, na América do Norte, na Europa, enfim, são assim precursores dessa área de contabilidade, que eles já fazem isso, né? O Brasil está um pouco atrasadinho, mas vai chegar lá. E pensando justamente nisso, Jonathan, nessa informação em tempo real, nessa agilidade, hoje quais são assim as principais dúvidas ou os principais questionamentos que uma pessoa que hoje está na contabilidade tradicional, ela tem antes dela dar esse passo e entrar para a contabilidade digital? É aquele pensamento bem tradicional mesmo, porque a contabilidade geralmente o que acontece? Ah, eu preciso de algum documento.
protocolar alguma coisa. Como que vai fazer essa parte de eu ir pessoalmente numa junta comercial, pessoalmente numa prefeitura? Como é que funciona isso? Então, acho que essa é uma dúvida pertinente, assim, bem recorrente, assim, uma grande parte dos franqueados que a gente conversa. Então, em todos os âmbitos, em todas as esferas, seja na prefeitura, seja no estado, seja para o governo federal, protocola-se via digital, assina de uma forma digital. Então, nem nos cartórios a gente hoje solicita que o franqueado acesse mais, né? Então, essa certificação, procurações, protocolos, tudo de uma forma sistematizada. Então, não há mais essa necessidade de pessoal. Eu acho que essa é uma recorrência de dúvidas mesmo. Como é que eu vou fazer estando distante da contabilidade? Porque, por exemplo, hoje a nossa contabilidade está situada fisicamente e o trabalho se desenvolve aqui no Paraná. Mas a gente tem clientes em Goiás, a gente tem cliente no Mato Grosso, a gente tem cliente no Rio Grande do Sul. Como é que funciona? Então essa é uma dúvida pertinente que hoje, nesse exato momento, não é mais um problema. Hoje o maior questionamento no momento que você vai ter aquele primeiro contato com o cliente seria esse então? Seria esse. A distância. Essa é uma pergunta. Como é que vai funcionar em questão das distâncias? É você conseguir realmente colocar na cabeça da pessoa, não, é digital, né? A contabilidade, e ela hoje, você pode dizer que ela é 100% digital, você consegue hoje atender uma empresa, atender uma franquia, que no caso é a especialidade da Franquiatec, atender 100% da necessidade contábil daquela empresa digitalmente? Sim. Preciso de um esclarecimento maior acerca de qualquer assunto. Naquele exato momento a gente gera uma sala de reunião online, entra todos os envolvidos ali do assunto, debate aquilo que precisa ser resolvido, uma tomada de decisão, mas nada que exija que exista uma forma física, de uma interferência física daquilo. E questão assim de documentação governamental também? As pessoas que trabalham com a gente geralmente já estão acostumadas com desenrolar assuntos com várias prefeituras diferentes, estados diferentes. Então, porque assim uma prefeitura ela padroniza o formato de trabalho dela conforme as outras padronizam. Então muda uma coisa outra, um contato outro. Mas porque tem outra coisa também. O brasileiro ele está acostumado, ele foi tecido, né? Ele foi feito com... mas se eu tiver um conhecido, eu vou ter uma forma melhor de repente, desenrolar uma questão. Eu tiver uma influência dentro de uma prefeitura, uma influência dentro do estado. Hoje os protocolos são muito claros. Dificilmente você vai conseguir uma influência. E falando um pouco assim de sistema e principalmente segurança de dados. Eu acho que isso aí também seria um dos grandes questionamentos de quem está chegando e pensando em abrir todos os seus dados privados, né, para uma contabilidade digital. Que tipo de segurança que a Franquiatec consegue oferecer para o cliente? Franquiatec é uma das poucas empresas que se conta nos dedos na área que nós atuamos, que está afiliada hoje à Associação Brasileira de Franchise, a ABF. Então, no meio das franquias, esse selo é de extrema importância. Isso vem decorrente da criptografia de dados, da segurança de dados que a gente conserva dentro do nosso ambiente de trabalho. Quanto a isso, a gente tem esse selo, a gente tem um formato de trabalho já que nos contratos ali vai as cláusulas de sigilo. Então tem toda uma segurança, todo um equiparo por trás disso. Acho que o Renan até pode também contribuir com essa. Nossos contratos de contabilidade eles já estão munidos, né, com as novas ferramentas da nova lei da LGPD. E também, além do nosso contrato estar dentro das normas da Lei de Proteção Geral de Dados, a nossa empresa está voltada a essa proteção de dados, certo? E também o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, ele traz para os contadores, né, aquilo que se obriga, né, um contador a ter sigilo das informações. Então, assim, nós temos vários órgãos, vamos dizer, olhando para a mesma coisa. Então, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que nós temos registro, ele vai falar, olha, você precisa ter sigilo das informações. Então, nós não podemos falar das tuas informações financeiras
como franqueado para outro franqueado. Entende? O que a gente pode fazer, por exemplo, é trazer alguma tecnologia nova, alguma coisa que seja bom, né? Mas na questão dos dados das pessoas, nós não podemos, de forma nenhuma, levar para outra pessoa, a não ser que já aconteceu situações aqui, por exemplo, de franqueado querer abrir suas informações para a franqueadora, né? Então ele manda um e-mail, né, para a franqueadora ou para o consultor, quem quer que seja, né, com cópia para nós. Olha, eu solicito essas informações da Franquetec. Óbvio, daí dessa forma o cliente ele permitiu que as informações dele fossem abertas para alguém que não é ele, né? Então dessa forma a gente consegue trazer. Então vamos lá. Nós temos três órgãos que regulam isso, a Franquetec. O CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, a própria lei proteção geral de dados, que nosso contrato já está no novo modelo, e também a ABF, que também regula essas questões também. Saindo um pouco do âmbito de regulação e entrando para o âmbito de sistema operacional, o que vocês têm hoje de segurança, né, do seu sistema mesmo técnico que mantenha guardado isso ali de ponta a ponta, que sai lá da empresa, de onde a pessoa está, da onde ela está estabelecida fisicamente, até chegar para vocês abrirem esses dados aqui? Olha, eu não tenho todas as palavras de TI para explicar isso, mas existem sistemas, né, que eles ficam conectados, salvo engano, é criptografia, né? Então existem as criptografias, né? E no nosso sistema operacional, que existe o sistema mestre, né, o cérebro mestre do sistema, que é o sistema contábil, o RP contábil, nós temos mais de 3 backups, né? Então a gente tem backup físico, 3 backups físicos, mais backup na nuvem, né? Tudo isso com criptografia, enfim, tem uma série de questões de proteção, firewall, enfim, que fazem com que a gente tenha segurança desses dados. Então, Jonathan, pensando nessa questão de justamente você proteger dados, um franqueado que tem aquele receio de abrir os seus dados, seja para qualquer outra empresa ou até mesmo para a sua franqueadora, como que a Franqueatec age nessa situação? Muito embora a Franqueatec ela permeie, né, em toda a extensão que a franqueadora ela opera, ela é um terceiro, não deixa de ser um serviço terceirizado. Então a Franqueatec ela vai ter esse sigilo do franqueado, ele fica despreocupado que todos os dados dele estão dentro da Franqueatec, porém ela não sai nem para a franqueadora, nem para outro franqueado. Então são acessos exclusivos dele, a não ser que esse franqueado entre em contato e fale, eu preciso de algumas informações para apresentar para a franqueadora, mas aí quem me solicitou foi o contratante, que foi esse franqueado. Então a gente não vai abrir algum dado para quaisquer outros. Então hoje seria assim, a Franqueatec como contabilidade digital tem um compromisso com o contratante, com aquele que chegou e contratou o serviço. Sim. Nenhum tipo de vínculo e nem relacionamento com a franqueadora. Sim, até porque o contrato ele foi fechado com aquele CNPJ, com aquele franqueado específico. Então esses dados não vão passar do CNPJ dele além. E mesmo você, por exemplo, trabalhando hoje como uma contabilidade digital, não existe hoje nenhuma regulação, nenhum regulamento, nenhuma lei que obrigue vocês a entregar esse conteúdo para a franqueadora. Não há essa possibilidade. Existe uma situação que seria no caso da franqueadora, quando ela fecha um contrato com o franqueado, já prevendo isso. Deixando uma cláusula específica. Uma cláusula específica. Então, se isso está definido em contrato de franquia, certo? A exigência de toda e qualquer informação da contabilidade, se isso já foi combinado entre franqueado e franqueadora, a franqueadora ela pode pedir os dados para o franqueado. Isso, a minha pergunta era, a minha dúvida era essa. Porque por mais que ela tenha esse acordo e essa cláusula exclusiva de ter acesso a todos os dados, a Franqueatec não interfere nisso. Exato. Você não vai, a Franqueatec hoje não vai disponibilizar para a franqueadora porque está em contrato. Não, seria só com a solicitação do franqueado. Com aceite do franqueado.
Renan, no caso, a Franquiatec hoje tem uma especialização, né, que se diferencia de outras empresas, por exemplo, como contabilidade digital, que a gente sabe que no mercado tem muitas, né, contabilidade digital, porém, há uma especialização da Franquiatec. Qual especialização seria essa e no que a Franquiatec se destaca em relação às outras? Nós somos especializados em franquia, né? Então as franquias, elas são regidas por leis específicas, elas têm uma forma de trabalhar totalmente diferente dos demais tipos de empresa, né? Quando você compra uma franquia, você está comprando um pedaço, né, do negócio. Você vai comprar a utilização da marca, utilização de know-how, utilização de ferramentas, utilização de sistema. Então, assim, você tá comprando uma coisa que é totalmente diferente de você simplesmente ir lá e abrir um negócio próprio, né? Por exemplo, um Subway, né? Você compra uma franquia do Subway. Vai ser muito diferente de você abrir, né, uma loja lá para vender sanduíches naturais, né? O negócio vai ser muito diferente, os sistemas vão ser muito diferentes, as máquinas vão ser muito diferentes, a marca vai ser diferente, é tudo diferente, né? A legislação que rege aquela unidade franqueada é muito diferente das outras legislações. Tem a questão de royalty, enfim, são várias coisas que são necessárias para que aquela franquia ela esteja legalizada, né? Então nós se especializamos nisso, em tudo que se trata da área de franchising. Então a gente está ligado à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Nós somos homologados pela ABF para esse trabalho, né? Então nós nos especializamos em tudo que se fala de franchising, e nós nos super especializamos nas redes que nós trabalhamos, né? Nós temos hoje pelo menos aí 6 cases de sucesso, que são 6 marcas, em que nós já atuamos com vários franqueados, vários franqueados dentro daquelas marcas. Então, nós somos muito especializados nessas marcas para entender nos detalhes da operação. Então, nós inclusive somos franqueados, né? Então, além de nós sermos fundadores da Franquiatec, nós somos contadores, nós também somos franqueados, né? Então nós vivemos essas dores na prática, né? Nós vivemos a mesma vida que o nosso cliente tem, entende? Então a gente consegue trazer uma qualidade muito grande de detalhes, uma qualidade muito grande de especialização na contabilidade, de fazer com que ele não tenha dor de cabeça com o RH, né? Com que ele possa gerir melhor seus funcionários. Inclusive, você veja, a gente tem várias unidades no mesmo segmento. Então, a forma com que aquela pessoa vai contratar uma pessoa, a forma com que aquela pessoa vai demitir uma pessoa, a forma com que ela vai tratar os dilemas diários de RH, as mesmas dores que muitas unidades estão tendo naquele mesmo setor, né? Então, quando a gente consegue ter, por exemplo, a mesma atendente, né, de RH, por exemplo, a mesma pessoa que atende no RH, ela atende várias unidades da Natura, ela atende várias unidades do mercado dos óculos, enfim, aquela mesma atendente, ela atende várias pessoas do mesmo ramo, então ela se torna muito especialista naquilo. Entendeu? Então quando se trata de convenção coletiva, quando se trata de todos os assuntos que ela trata ali das pessoas, dos funcionários, enfim, então ela fica super especialista nisso. Então a gente consegue levar uma qualidade muito, muito grande nos quesitos de RH, impostos, né, no contábil, legalização. Quando a gente fala de manter uma empresa legalizada, então nós sabemos tudo que uma empresa, uma franquia precisa para ela se manter legalizada, para não ter dor de cabeça, né? Porque uma das dores do franqueado, do empreendedor, enfim, é o que a gente chama dos fantasmas, né? Aquela coisa que você vai deitar lá tua cabeça no travesseiro e, poxa, em algum momento teu olho abre que, poxa, você pode ter esquecido de alguma coisa lá para trás, pode ter algum imposto, né, que você, né, não conhece, que pode estar
enfim, algum erro de imposto, ou pode ter algum erro financeiro, algum erro de legalização, algum erro de alvará, enfim, vários são os problemas que um empreendedor pode ter, e aquilo pode tirar a paz do cara do outro lado. E é muito legal quando a gente consegue ter essa especialização naquele segmento, que vai trazer uma tranquilidade maior para a pessoa. Que a unidade franqueada dele está sendo tratada por uma contabilidade que já tem várias, né, unidades do mesmo segmento, que eles são especializados naquele nicho, né, e consegue trazer essa tranquilidade, né, para a pessoa, tanto em termos de legalização daquela franquia, quanto em termos dos números, né. Uma das coisas que você falou é que a cartela de clientes de vocês hoje são 6 marcas, seria isso? Nós temos várias, né? Eu disse 6 cases do sucesso. São 6 redes, são 6 marcas de franquias que nós trazemos como case de sucesso, né? Que tem maior relevância hoje. Que estão hoje na cartela de vocês. Mas hoje vocês não atendem somente essa quantidade. Hoje vocês têm quantas franquias que dependem da contabilidade digital que vocês oferecem? Olha, quantas unidades, melhor? Acho que essa seria melhor unidades franqueadas. Nós já estouramos aí, a última vez que a gente contou, a gente já estourou mais de 100, 150 unidades franqueadas. Unidades, né? Franqueadas ligadas à Franquiatec. Exatamente, que nós operamos, né? De marcas, no caso, são 6 grandes cases de sucesso. Entendi. Né? Mas tem mais, no caso, que vocês atendem também. Exatamente. Que maravilha. Renan, cara, foi um prazer muito grande ter vocês aqui conversando com vocês. Jonathan, prazerzão demais nós estarmos aqui nesse primeiro episódio. E eu queria que você, Renan, olhasse para aquela câmera lá e convidasse o pessoal para curtir, comentar e divulgar o podcast para todo mundo. Eu gostaria de chamar você que gostou desse conteúdo para você aí compartilhar com seus amigos, para você fazer o seu comentário e fazer a sua pergunta também nos próximos podcasts, né, nos próximos episódios. A gente vai aí responder as várias perguntas que vocês tiverem. E eu agradeço, né, por vocês estarem com a gente até esse momento. Maravilha. Jonathan, quer também dar uma palavra? Sejam todos bem-vindos, senta o dedo no like e daqui a pouquinho vai ter mais conteúdo. Maravilha. Até a próxima.